Olá, eu sou o Matheus, sou um dos pastores aqui da CB Vida e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o livro de Jeremias e a partir do capítulo 19 até o capítulo 39. O livro do profeta Jeremias, como nós vamos conversar hoje, e nós vimos também anteriormente nos outros vídeos, na verdade da semana passada, foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas ali no final do Reino do Sul, o Reino de Judá. Deus chama esse profeta para advertir o seu povo, Israel, sobre as graves consequências de romper a sua aliança com ele por meio de várias ações, principalmente a questão da idolatria e da injustiça. E tudo aqui nesse texto foi organizado para apresentar esse profeta como um mensageiro, ao mesmo tempo da justiça, mas também da graça e do amor de Deus para com o seu povo. E essas palavras que vão aqui transparecer uma dureza, ao mesmo tempo em que elas vão arrancar e derrubar muitas coisas, são palavras também que Deus traz ao seu povo para plantar e construir um futuro para esse povo. Durante toda essa primeira parte do livro, porque o livro de Jeremias é um dos maiores aí do Antigo Testamento, um livro bem grande, durante toda essa primeira parte do livro ele vai acusar Israel, o povo de Israel, e avisar sobre esse julgamento breve da parte de Deus chegando diante deles. Mas também, ao mesmo tempo que fala sobre julgamento, você vai ver também palavras e mensagens de esperança para o futuro dessa nação. Então aqui nós temos uma coleção de escritos de Jeremias antes do período do exílio. E a ideia central basicamente é essa, que Israel rompeu com essa aliança com Deus e violou todos os acordos e termos que tinham dentro dessa dinâmica de relação que Deus tinha descrita lá na Torá, nos primeiros ali, principalmente nos primeiros 5 livros da Bíblia. E de várias maneiras o povo foi adotando essa adoração a diversos deuses, os cananeus, principalmente aos deuses dos cananeus, e construindo santuários por todo o espaço da sua terra. E é muito interessante que você vai vendo na construção da fala de Jeremias, ele desenvolvendo uma metáfora da idolatria como o adultério, e usa a linguagem da prostituição, da promiscuidade, da infidelidade para descrever Israel e a lealdade que Israel foi dando a todos esses outros deuses de outros povos. Jeremias também acusa repetidamente e insistentemente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e outros profetas também espalhados. Todos estes se tornaram corruptos e fizeram aquilo que Deus reprova. Eles abandonaram a Torá e principalmente a aliança. E claro, o resultado disso é trágico. E a injustiça social foi algo que devastou todo o povo. As pessoas mais vulneráveis nas comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes e os pobres, eles estavam sendo usados por esses líderes, maltratados e, claro, tendo vários direitos previstos na lei de Deus sendo violados de forma constante. E os líderes de Israel não demonstravam nenhum tipo de remorso ou de importância para com a vida humana, para com a vida de cada uma dessas pessoas. Essa indiferença para com a vida humana está presente desde que o pecado entrou nesse mundo. E a maneira como nós tratamos da nossa própria espécie, é algo repugnante para o nosso Deus e não é de hoje. À medida que você vai lendo cada um desses capítulos que nós estamos aqui conversando hoje, você vai descobrindo que ele está falando constantemente sobre um grande império, no caso, o Império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição que acontece aí no capítulo 25 do livro de Jeremias. Israel não voltou-se para Deus e sim, no primeiro ano do rei da Babilônia, Nabucodonosor, aí um bom nome para você colocar no seu filho, ele invade Israel. Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos estão vindo em direção a Israel e que todos os seus vizinhos serão conquistados e levados para o exílio por 70 anos. Ele compara, durante todo esse livro, a Babilônia a um cálice cheio de vinho, cheio até a borda,
com a ira de Deus diante de toda essa injustiça e de toda essa idolatria. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. E agora, esse capítulo é o segredo do conceito, da ideia principal aqui que nós temos do livro. Porque tudo que se segue vai se concentrar naquele ataque proveniente da Babilônia, sendo primeiro em Israel, e vai ser descrito aí esse ataque do capítulo 26 até o capítulo 45. No capítulo 26 até o capítulo 29, vai compartilhar conosco algumas histórias sobre como Jeremias implorou aos israelitas que eles voltassem atrás das decisões dele, como ele advertiu até o último instante todos os líderes, mas eles continuavam a rejeitar, e até mesmo diante de tantas falas que Jeremias teve para com o povo, ele sofreu ameaças de morte. E nós costumamos, no nosso dia a dia, ouvir coisas assim desse tipo. Quando as coisas estão dando certo, é porque estamos fazendo a vontade de Deus. Mas aqui fica claro e evidente que essa teoria, ou esse modus operandi, esse modo de viver a vida, ele é muito falho. Não podemos medir o sucesso da nossa jornada em viver os planos de Deus para as nossas vidas mediante a aprovação das pessoas ou por esse aparente sucesso ou performance. Jeremias, mesmo sofrendo as ameaças de morte, mesmo ninguém dando ouvidos e lidando com a indiferença do seu próprio povo, dos seus, da sua própria nação, ele continuou seguindo a Deus. O sucesso para nós é saber que nós estamos no lugar onde Deus nos chamou para estar e estarmos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Nós precisamos sempre refletir, nós que somos cristãos, refletir o que de fato é sucesso para nós como discípulos de Jesus. Imagina você como Jeremias, ficar anos e anos pregando e ninguém se converter à mensagem. Mas o mais importante é nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Agora, entre todas essas histórias sombrias, algumas delas aterrorizantes e bem sangrentas e de julgamento, do capítulo 30 até o capítulo 33, nós temos aqui uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias sendo declaradas para o povo de Israel. Então, ele pega aquela previsão, aquela profecia de Moisés, que depois de Israel ter rompido no seu futuro a aliança e ido para o exílio, Deus não, mesmo assim, abandonaria o seu povo. Ao invés disso, Deus renova a sua aliança com eles e transformaria o coração deles, converteria o coração de cada um deles. Jeremias vai desenvolvendo essa promessa e vai dizendo que Deus escreverá as leis da Torá em tábuas, mas não mais em tábuas físicas, mas Deus iria imprimir, colocar essas leis, esse jeito de viver a vida dentro dos seus corações, dentro do coração do próprio povo. Isso é muito bonito. Ele vai curar a sua rebelião para que todos possam realmente segui-lo e amá-lo como deveria acontecer. E assim, um dia, o povo de Israel retornará à terra e o Messias, da linhagem de Davi, virá sobre essa nação. E quando todas as nações reconhecerem o Deus de Israel, verão o verdadeiro Deus que os livrou e cuidou de cada um deles. Então, esses capítulos aqui que nós estamos lendo, eles estão mostrando que apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado receba e tenha a palavra final sobre a vida dessas pessoas. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Isso é muito reconfortante para o nosso coração, porque às vezes nós entendemos que o pecado tem a palavra final sobre as nossas vidas, mas não tem. A palavra final é sempre de amor e graça que nós encontramos em Jesus Cristo. E a sessão aqui de hoje, nosso vídeo, conclui entre os capítulos 34 e essa sessão, hoje eu estou conversando até o 39, mas a sessão mesmo acaba lá no capítulo 45 com uma grande aqui coletânea de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída por todo o povo, o reino da Babilônia. Fala também sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo, todas as histórias de lutas, enfim, desfechos aí na história de Jeremias, e eventualmente no futuro ele é sequestrado
e levado contra sua própria vontade para o Egito por um grupo de rebeldes do seu próprio povo, dos israelitas. Mas isso é somente um spoiler daquilo que vai acontecer nesse próximo vídeo, e no nosso próximo encontro aqui nós veremos o desfecho de toda essa história. Eu espero que você tenha gostado, espero que você fique aqui ligado a tudo que está acontecendo aqui nesse canal, todos esses vídeos. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.